Olá, tudo bem? Eu me chamo Luan e sou professor de matemática. Esse vídeo está sendo produzido como uma atividade do curso de criação de videoaulas EAD, ministrado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Na aula de hoje, nós iremos estudar equação do primeiro grau. O estudo das equações do primeiro grau envolvem diversos aspectos, como conceito, definição, propriedades, soluções de uma equação de primeiro grau e problemas que envolvem uma equação do primeiro grau. Contudo, nessa primeira videoaula, nós vamos nos restringir apenas ao conceito e definição de uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é toda a equação na variável x que pode ser expressa na forma ax mais b é igual a zero, onde a e b são números reais e a necessariamente é diferente de zero. De acordo com a definição que nós acabamos de apresentar, faz-se necessário fazer algumas considerações. Primeiro, quanto à nomenclatura. Numa expressão onde ax mais b é igual a zero, nós conceituamos como uma equação do primeiro grau, nós definimos a e b como coeficientes, x como a variável da equação. A é o coeficiente da variável x e b é chamado de coeficiente independente. Esse termo, ax mais b, é um termo da equação, enquanto tudo que vem depois do sinal de igual, nesse exemplo seria o zero, é outro termo da equação. Vale ressaltar que o que caracteriza uma equação como uma equação do primeiro grau é que o maior expoente no qual a variável está elevada é o expoente 1, que na matemática, convencionalmente, não tem a necessidade de estar expresso. Há outras equações, como a equação do segundo grau, que assim é caracterizada por o maior expoente ao qual a variável é elevada é o expoente 2, que nesse caso sim, há necessidade de ser expresso. E assim sucessivamente. Ou seja, uma equação é caracterizada pelo maior expoente ao qual a sua variável é elevada. Para identificarmos uma equação como sendo do primeiro grau, é necessário organizá-la para que ela se apresente no formato ax mais b igual a zero. É importante apresentarmos uma propriedade fundamental que, ao multiplicarmos ou somarmos ambos os termos de uma equação pelo mesmo valor, essa equação ela se mantém inalterada. Assim, como você vê no vídeo, nós podemos somar ambos os termos de uma equação por qualquer valor, no exemplo, mais 1, e a equação se mantém inalterada. Também podemos multiplicar ambos os termos da equação por qualquer valor, como no exemplo, o menos 1. E nós vemos que a equação ela se mantém inalterada. Bem, com base em tudo que foi apresentado até o momento, vamos verificar se nós já somos capazes de identificar se uma equação é ou não do primeiro grau. Vamos organizar as equações. Nesse primeiro exemplo, nós vemos uma expressão do tipo 3x menos 20 igual a x. Para sabermos se essa expressão ou se essa equação é uma equação do primeiro grau e conhecer os seus coeficientes, é necessário organizar essa equação. Para apresentar essa equação no formato que nós aprendemos, ax mais b igual a zero, nós podemos subtrair ambos os termos da equação por menos x. Dessa forma, ficaria assim: 3x menos x menos 20 igual a x menos x. Nós podemos realizar as operações cujas variáveis são iguais. Então, 3x menos x é igual a 2x. E x menos x é igual a zero. Dessa maneira, a equação ela pode ser apresentada da forma 2x menos 20 é igual a zero. Bem,
Agora nós já temos uma equação no formato ax mais b é igual a zero. E não é difícil de identificar que 2 é o coeficiente da variável x e que menos 20 é o coeficiente independente. Caro aluno, eu tenho certeza que nesse momento você já é capaz de identificar e conceituar uma equação do primeiro grau. Para conhecer mais propriedades das equações do primeiro grau, bem como solucionar uma equação do primeiro grau e poder representar problemas de primeiro grau na forma de uma equação e apresentar as suas soluções, basta assistir o próximo vídeo, a próxima videoaula que vem a seguir. Espero que todos tenham bons estudos e fique com Deus.